Olá! Hoje nós vamos falar sobre leucemia promielocítica aguda, mas antes vamos falar um pouco sobre a hematopoiese. Hematopoiese é o processo de formação de células do sangue, entre eles linfócitos, que são nossas células de defesa, e hemácias, que são células carregadoras de oxigênio. E esse processo se dá na medula óssea. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é a leucemia. A leucemia promielocítica ocorre quando há proliferação descontrolada dos promielócitos, precursores de algumas células de defesa do nosso corpo. Sobre a epidemiologia da doença. Ela é muito frequente em jovens, normalmente jovens adultos, mas a incidência é estável dos 20 aos 59 anos e é muito pouco frequente em crianças. Hispânicos normalmente são muito afetados. A prevalência vai de 20 a 28% em países de colonização latina ou em algumas regiões da Espanha. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. A LPA é caracterizada por anemia, que causa cansaço, palidez e dor de cabeça no paciente. Também é caracterizada por sangramento. É muito frequente que os sangramentos ocorram nas gengivas, ou que haja hemorragias no paciente ou hematomas. Também é muito frequente as infecções oportunistas, por causa da baixa contagem de leucócitos, que são aquelas células de defesa do nosso corpo. A coagulação intravascular disseminada também é muito frequente na LPA e ocorre da seguinte maneira: células promielocíticas liberam fatores de coagulação ao morrerem, formam coágulos provocando trombose de pequenos e médios vasos. Fatores de coagulação são consumidos, o que propicia os sangramentos. Agora sobre a descoberta. Em 1977, Hawley e seus colaboradores da Universidade de Chicago relataram a translocação entre os cromossomos 15 e 17 como um marcador genético da leucemia promielocítica aguda. Vamos falar um pouquinho sobre a genética agora. As alterações cromossômicas estruturais envolvem o locus gênico para o receptor alfa do ácido retinóico, RAR-alfa, o que resulta na formação de genes quiméricos e oncoproteínas de fusão. Aproximadamente 98% dos casos de LPA apresentam a translocação cromossômica recíproca entre o locus gênico para a leucemia promielocítica, PML, localizado no braço longo do cromossomo 15, e o locus gênico para RAR-alfa, localizado no braço longo do cromossomo 17. Tanto o gene PML quanto o gene RAR-alfa têm participação na hematopoese normal no indivíduo saudável. Na presença da LPA, ocorre a formação de dois genes híbridos, o PML-RAR-alfa e o RAR-alfa-PML. O transcrito de fusão pode ser detectado em 100% dos pacientes com essa translocação, enquanto o recíproco é ausente em 10 ou 20% desses casos, sugerindo que o PML-RAR-alfa tem um papel mais importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada gene. O gene RAR-alfa é responsável pela diferenciação celular adequada dos promielócitos. Ele produz o receptor para o ácido retinóico. E o ácido retinóico é muito importante para a diferenciação das células mieloides. A formação do complexo PML-RAR-alfa leva ao sequestro de cofatores de RAR-alfa, o que impede o receptor de realizar a sua função. Agora sobre o gene PML. Esse gene é conhecido por controlar mecanismos de apoptose, mecanismos que suprimem crescimento celular e mecanismos de senescência de células em resposta a mutações que podem provocar câncer. Quando está fundido com o gene RAR-alfa, ele perde sua função. Agora um pouquinho sobre os tratamentos. Tanto o tratamento com ATRA quanto o com arsênico se baseiam na quebra e remodelação da molécula de PML-RAR-alfa. O ácido transretinóico é um derivado da vitamina A. Ele quebra a molécula de PML-RAR-alfa e muda sua configuração. Isso ativa a transcrição de alguns genes, levando à diferenciação dos promielócitos a neutrófilos. Os neutrófilos em excesso eventualmente vão sofrer apoptose. O tróxido de arsênico também contribui com a quebra da molécula PML-RAR-alfa, mas preserva o PML, levando para o núcleo da célula e permitindo que ele exerça sua função.
Essa substância, em doses maiores, pode, entretanto, atuar como um veneno. Ele é um remédio não quimioterápico que pode ser administrado em associação com quimioterápicos. Também é importante salientar que ele é um medicamento de escolha em pacientes tratados com ATRA e antracíclicos que apresentem reincidência. Segue as nossas referências bibliográficas e muito obrigado!